Essa de blusa cinza sou eu. É assim que as pessoas me veem. Todos os dias me perguntam como eu estou. Digo que estou bem, mas não é verdade. Apenas afirmo isso porque sei que é o que a maioria das pessoas gostariam de ouvir. Se eu digo como realmente me sinto, elas vão dizer que preciso me ocupar com coisas que realmente importam, e ficar me lamentando não vai melhorar as coisas. Ou ainda diriam que sou nova demais e nem tenho problemas de verdade. A depressão é um transtorno de humor. Eu quero dizer com isso que ela é uma doença, né? Não é uma fragilidade, não é uma falta de fé, não é algo que a pessoa está inventando, não é uma frescura, como muitas vezes as famílias tendem a compreender e a própria pessoa a compreender. Acho que é importante a gente ter muito claro que ela é uma patologia, como qualquer outra patologia que existe dentro da medicina, e assim como ela é uma doença, ela tem um tratamento, ela tem todo um estudo e um entendimento sobre essa doença. Você não conseguiu entender muito bem o que é depressão? Vou tentar lhe explicar de uma forma mais simples. Esse é o bichinho da depressão. Nós o chamaremos de deprê. Ele não vai te deixar dormir. Ele vai fazer a sua vida perder o sentido sempre que estiver por perto, e com certeza as coisas que você gosta não terão mais o mesmo valor. Deprê vai dizer para você o quanto a sua aparência parece ser mais inferior do que realmente é, e que você nunca vai conseguir se sentir satisfeito, sendo desse seu jeito, estranho, como ele gosta de chamar. E uma das maiores características do deprê é que ele é muito ciumento, por isso ele vai te convencer todos os dias que você deve ficar sozinho, sem amigos ou relacionamentos. Afinal, ele não acha que você é bom o suficiente para conviver com outras pessoas. Bom, agora você já conhece o bichinho da depressão. Se a gente pensar a depressão como uma doença orgânica, bioquímica, a gente vai também compreender, e falo isso para poder quebrar um pouco de preconceito que existe com os tratamentos em relação à depressão. Se a gente pensar que a depressão passa também por um desequilíbrio de neurotransmissores, que são aquelas substâncias que vão fazer as conexões entre os neurônios no cérebro. Se existe uma alteração dos neurotransmissores naquela pessoa, naquele momento que ela estiver, naquela fase que ela estiver depressiva, nós vamos compreender com mais receptividade que existem tratamentos que vão corrigir esta neuroquímica cerebral. Então, para isso, existem tratamentos muito eficazes com medicamentos que se chamam antidepressivos. Hoje em dia, todo mundo sabe, né? Todo mundo ouve falar de antidepressivos. Às vezes, eles são usados de forma supervalorizada. Há muita gente que busca tratamento e há muitas pessoas que prescrevem tratamentos com antidepressivos talvez antes de se esgotar outras possibilidades de abordagem, mas eles são fundamentais em casos moderados a graves de depressão, porque eu não falei antes, mas a depressão tem essa classificação: depressão leve, depressão moderada, depressão grave, depressão crônica, depressão atípica. Então, existem casos de moderados a graves que justificam e que exigem um tratamento farmacológico, um tratamento medicamentoso com essa categoria de medicamentos. Às vezes precisamos, inclusive, de uma outra categoria que se chama os estabilizadores de humor. Além dos medicamentos, o tratamento da depressão também passa pela psicoterapia, que pode ser feita individualmente ou em grupo, e também por atividades, especialmente atividade física, é muito importante na correção de uma depressão, o desenvolvimento de alguma atividade física. Isso é difícil, porque a pessoa vai estar apática, desanimada, sem energia, sem vontade de sair, e ainda a gente pedir que ela se movimente, né? Mas na medida do possível, na medida que a depressão vai cedendo ao tratamento, que a pessoa procure uma atividade física.
Isso parece muito básico, parece que todas as pessoas compreendem facilmente, mas a ciência já nos mostrou que não é só pela lógica, faça exercício, vai ver uma planta, vai ver uma árvore, vai se distrair vendo o céu e vai melhorar. Também tem isso, também tem a característica ambiental de poder sair para fazer uma atividade física, mas não é só isso. A ciência mostrou que existe um fator de neuroproteção cerebral que é mais desenvolvido, que ele é incentivado a ser produzido no cérebro quando a gente está em atividade, né, durante a atividade física. Então, também se a gente fala em neuroquímica da depressão, a gente pode falar na neuroquímica do tratamento da depressão, a partir da psicofarmacologia, ou seja, dos medicamentos associados à saúde mental e da atividade física. Falando assim, a gente já pode pensar que o tratamento também não precisa necessariamente ser num único lugar. A gente pode pensar que existem vários lugares onde se pode tratar a depressão, não é? Se trata a depressão num consultório de psiquiatra, se trata a depressão numa psicoterapia que pode ser feita por um psicólogo ou por um psiquiatra, se trata a depressão num centro de atenção psicossocial, num ambulatório de saúde mental, enfim. E nesses lugares se pode encontrar outros profissionais da área de saúde mental que são fundamentais nesse momento. Uma equipe ampliada de saúde mental, como eu falava antes, com terapia ocupacional, com psicologia, psiquiatria, uma equipe interdisciplinar que possa ajudar essa pessoa. Se a gente pensar numa depressão leve, isso tudo pode ser um exagero, né? Mas se a gente considerar que as depressões podem ser gravíssimas, esses profissionais, essa equipe interdisciplinar também é bastante importante e interessante no cuidado dessas pessoas. Eu escuto frases desse tipo todos os dias. Você está sendo egoísta, outras pessoas estão numa situação muito pior do que a sua. Ninguém nunca te disse que a vida seria justa mesmo. Você tem que aprender a lidar com isso. Pare de se lamentar, a vida continua. E você lá tem motivos para estar deprimido. Pare com essa autopiedade, lide com isso como um adulto. Você estava tão bem ontem, eu te vi rindo, brincando, isso é drama. Saia um pouco, vá beber, se divertir, isso passa. Eu não escolhi ter depressão, e é por isso que eu quero mostrar quem eu realmente sou, independente do que os outros vão pensar. Aqui em Santa Maria, a gente tem já há 18 anos a Associação de Familiares, Amigos e Bipolares. Ela é uma associação sem fins lucrativos, foi fundada através da ideia de um usuário de saúde mental, de um paciente que tinha um quadro de transtorno de humor. E é um espaço que temos aqui, temos em outras cidades hoje em dia também. Ela foi a primeira no Brasil em transtornos de humor. Mas outras cidades do país também existem várias associações, seja de depressivos, de pânico, de pessoas portadoras de outros transtornos, como TOC, como transtorno bipolar. Temos a Abrata em São Paulo também, e são lugares onde as pessoas se encontram e trocam experiências, são espaços de psicoeducação, ou seja, de aprender a lidar, de a pessoa se educar para enfrentar o próprio problema, de aprender quais estratégias, quais métodos lidar para enfrentamento do seu problema ou do problema do seu familiar. Isso é muito novo para algumas famílias, para algumas pessoas que nunca vivenciaram. Então, ter uma depressão é algo que assusta a família, o pai, os filhos, a mãe, os avós. As pessoas não sabem como lidar e às vezes lidam errado, tentando ajudar, tem um manejo que não é o mais adequado. Por isso as associações são espaços de aprendizagem, onde pode-se ter troca de experiência com profissionais e com outras pessoas que já passaram por isso, no sentido de qualificar esse cuidado, de qualificar a atenção a si próprio, para quem está deprimido, e para a família também.